Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Jamerson Lopes, professor de matemática, aqui na Escola de Referência Ensino Médio José Caldas Cavalcante. Galera, hoje a gente está dando início a um conjunto de aulas onde a gente vai estar abordando vários temas de matemática que caem no Enem, que caem no vestibular seriado da UPE, que caem na prova do SAEP, no caso os alunos do estado de Pernambuco, e também do SAEB. Então você estudante do ensino médio que quer se dar bem nessas avaliações, vai lá no YouTube, segue os nossos canais, segue aqui o canal da nossa escola, tá? EREM JCC Cabrobó. Segue também o canal aqui do professor para dar uma focinha, beleza? Ativa os sininhos de notificações e deixa lá seu like, seu joinha para o nosso vídeo, beleza? Deixa seu comentário, sua dúvida, sua opinião sobre a aula. Afinal de contas, sua opinião ela é muito importante para a gente, porque é para você, estudante, que a gente está produzindo esse material. Valeu? Vamos à aula. Então, galera, como disse a vocês, vamos lá à nossa primeira aula. Bom, nessa primeira aula, a gente vai tratar de um dos assuntos que mais cai no Enem, que é o assunto razão e proporção, o tema razão e proporção, tá? Decidimos começar por esse conteúdo, porque ele é um dos conteúdos mais cobrados no Enem, tá? E que também serve de base para a solução de uma série de outras questões em matemática, beleza? Então, vamos lá, vamos saber, vamos entender o que é razão e o que é proporção, ok? Então, vamos aos conceitos simples, tá? Vamos tentar entender aqui o que é razão e o que é proporção. Bom, galera, dados dois números A e B, com B diferente de zero, chamamos de razão de A para B, ou simplesmente razão entre A e B, nessa ordem, ao quociente A sobre B, que também pode ser indicado por A dividido por B. Então, observem que o conceito de razão ele não é um conceito totalmente novo para vocês. E por que esse conceito ele não é um conceito totalmente novo? Vocês devem lembrar lá do ensino fundamental que quociente, tá, nos remete ou nos faz lembrar da operaçãozinha que a gente deu o nome de divisão. Não é isso? Então vocês lembram que quociente nos lembra a operação divisão. Então, razão, tá? Razão entre A e B é a divisão do número A pelo número B, beleza? Então, quando eu falo a razão entre A e B nessa ordem, é porque a gente está dividindo o número A pelo número B. E aí, a gente percebe por que B tem que ser diferente de zero, ok? Por que meu B tem que ser diferente de zero? Se a gente está falando em divisão, então a gente percebe que não existe divisão por zero e por esse motivo, meu B tem que ser diferente de zero, ok? Nessa ordem. Se a gente invertesse aqui a ordem, quem não poderia ser zero era A, ok, galera? Então, vamos lá. O que é razão? Razão nos faz lembrar do conceito de divisão. Professor, se razão é divisão, então o que vem a ser proporção? Vamos aqui ao conceito. Dadas duas razões, ou seja, dadas duas divisões, a sentença de igualdade, A sobre B igual a C sobre D, chamamos de proporção. Os valores A e D são denominados extremos, e B e C são denominados meios. Ok, pessoal? Então, vamos aqui tentar entender o significado. Razão é o mesmo que de divisão, ok? Proporção é a igualdade entre duas divisões. Vamos tentar entender esse conceito aqui melhor. Observem bem uma coisa. A razão entre o número 1 e o número 2, a razão é 0,5. A razão entre os números 3 e 6, a razão entre 3 e 6, também é
0,5. Ora, se a razão entre 1 e 2 é 0,5 e entre 3 e 6 também é 0,5, então essas razões são iguais, significa dizer que elas formam uma proporção, ok? Então a gente pode dizer que 1 sobre 2 é igual a 3 sobre 6. Beleza? Entendido os conceitos de razão e proporção, galera? Razão, divisão. Proporção, a igualdade entre duas divisões. Ok? Existe uma propriedadezinha, que é uma propriedade que nos ajuda a resolver as questões que envolvem o tema razão e proporção. Essa propriedade nos garante o seguinte: em toda proporção, e aí vocês lembram do slide anterior que proporção é a igualdade entre duas divisões, em toda proporção, em toda igualdade entre duas razões ou duas divisões, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Mas quando a gente fala em produto, na verdade a gente está falando em multiplicação. Beleza? Quando a gente fala em produto, na verdade a gente está falando em multiplicação. Ora, então vamos refazer essa propriedade aqui. Em toda igualdade entre duas razões, ou em toda igualdade entre duas divisões, a multiplicação dos extremos é igual a multiplicação dos meios, ok? Então, observem que a gente tem essa proporção aqui. Os extremos são A e D, os meios B e C. O que é que a gente pode fazer aqui? Por essa proporção, pela propriedade, a gente pode garantir que A vezes D é igual a B vezes C. Beleza? Pela propriedade, a gente tem isso. A gente viu no slide anterior que 1 sobre 2 é igual a 3 sobre 6. Ou seja, eles formam uma proporção. Pela propriedade, o que é que a gente tem? A gente tem que 1 vezes 6 é igual a 2 vezes 3, ok? Então, o que é que a gente tem aqui? 1 vezes 6, 6. 2 vezes 3, 6. Então, isso mostra momentaneamente que a nossa propriedade ela é válida, ela é verdadeira. Beleza? Vamos a alguns exemplozinhos de como a gente pode usar razão e proporção. Ok? Um investidor aplicou 20 mil reais, sendo 8 mil reais em caderneta de poupança, beleza? Ó, em caderneta de poupança e 12 mil reais em ações, certo? Calcule a razão. Vamos lá, de novo, quer razão? É a divisão. Então, calcule a razão entre o valor aplicado em ações e o valor total investido. Ora, ele quer que eu calcule a divisão entre o valor aplicado em ações e o valor total investido. Ok? Então, vamos lá. Quanto foi que esse cara aplicou em ações? Ele aplicou em ações um total de 12 mil reais. E qual foi o total de investimento do cara? 20 mil reais. Ok? Então, dividindo um valor pelo outro, a gente pode pegar e cancelar esses 3 zeros aqui, não é isso? E a gente vai ter aqui a divisão 12 por 20, beleza? Simplificando isso aqui por 4 e por 4, a gente vai ter 12 dividido por 4, 3, 20 dividido por 4, 20 dividido por 4, 5. 3 dividido por 5 dá igual a 0,6. Beleza? Portanto, a razão, a divisão entre o valor
aplicado em ações e o valor total investido é de 0,6. Ok? Vamos aqui, a letra B, ver o que é que a gente tem. Eu quero a razão, ou seja, a divisão entre o valor aplicado em caderneta de poupança e o total investido. Vamos lá. Quanto foi que esse cara aplicou em caderneta de poupança? R$8.000. Então, fazendo a divisão aqui, 8.000 dividido por 20.000. Beleza? De modo análogo à letra A, a gente pode cancelar esses 3 zeros, não é isso? E aí a nossa divisão é 8 por 20. Beleza? Só que 8 dividido por 20, a gente ainda pode simplificar isso por 4 e esse por 4. 8 dividido por 4, 2. 20 dividido por 4, 5. 2 dividido por 5, 0,4. Ok? Então, a razão, a divisão entre o valor aplicado em caderneta de poupança e o valor total investido é de 0,4. Essa é a razão. Na letra C, o que ele quer é a razão entre o valor aplicado em ações e o valor aplicado em caderneta de poupança. Não é isso? Então vamos lá. Quanto esse cara aplicou aqui em ações? Em ações houve uma aplicação de R$12.000. Quanto esse cara aplicou em caderneta de poupança? R$8.000. Não é isso? De modo análogo às outras, os 3 zeros podem ir embora. Não é isso? E a gente fica com a divisão 12 por 8. Novamente, a gente pode simplificar isso aqui por 4. E a gente vai ter isso igual a 12 dividido por 4, 3. 8 dividido por 4, 2. Não é isso? 3 dividido por 2, igual a 1,5. Portanto, a razão entre o valor aplicado em ações e o valor aplicado em caderneta de poupança é de 0,5. Ok, galera? Vamos a mais um exemplozinho? Vamos determinar o valor de x em cada uma das proporções. Ora, para a gente determinar aqui o valor de x, a gente vai precisar utilizar a propriedade das proporções. Quando a gente viu que o produto dos extremos, a multiplicação entre os extremos, é igual à multiplicação entre os meios. Não é isso? Então vamos lá. Quem são os extremos? X vezes 15 é igual a 5 vezes 24. Beleza? Vamos lá. X vezes 15 é igual a 5 vezes 24, dá um total de 120. Beleza? Como a intenção aqui é saber o valor de x, a gente vai pegar esse 15 que está multiplicando e passa para o outro lado dividindo. Então, a gente vai ter o seguinte. X é igual a 120 dividido por 15, ok? E 120 dividido por 15, a gente tem x igual a 8, ok? Então, esse é o valor de x aqui para a letra A. Beleza, galera? Vamos aqui agora para a letra B, ok? Letra B. O que a gente tem na letra B? Novamente, uma proporçãozinha simples. Produto dos extremos, ou seja, a multiplicação dos extremos é igual à multiplicação dos meios. Então, observe que um dos extremos aqui está representado por uma operação. Então, a gente vai ter que escrever ele assim, ó. 55 menos x
vezes 4 é igual a 3 vezes 6. Ok? Professor, como é que a gente resolve isso? Vocês devem lembrar que isso aqui é resolvido fazendo a distributiva do 4 para os valores que estão aqui dentro. Assim? Então vamos lá. Mais vezes mais, não precisa colocar. 4 vezes 55, 4 vezes 55 dá 220. Mais vezes menos, 4 vezes x, 4x. E isso vai ser igual a 3 vezes 6, 18. Ok, pessoal? Vamos lá. Dando continuidade, como a intenção é saber o valor de x, então a gente vai pegar esse 220 que está aqui, ó, e a gente vai passar ele para o outro lado, só que com o sinal, com a operação inversa a que ele está fazendo aqui, ó. Não apareceu aqui na frente, mas a gente sabe que o sinal aqui é positivo, sinal de mais. Portanto, esse rapaz vai para lá com um sinalzinho de menos, vai com a operação inversa. Então, como é que vai ficar aqui? Ele vai ficar assim, ó, menos 4 vezes x, que é igual a 18 menos 220. Beleza? Então, menos 4x é igual a menos 18 menos 220 dá menos 202. Só que vocês lembram que quando o primeiro membro está negativo, a gente costuma usar o truquezinho de multiplicar por menos 1. Não é isso? Então, a gente vai ter aqui 4 vezes x igual a 202. Como a intenção é saber o valor de x, pega o 4 e passa para o outro lado dividindo. Então, a gente vai ter 202 dividido por 4. E aí, o valor de x aqui é de 50,5. Ok? Então, definimos o valor de x para as proporções indicadas. Beleza? Vamos lá. No Enem, como eu disse a vocês, costuma cair muitas questões sobre razão e proporção, tá? Essa questão é uma questão do Enem 2013 que pode ser resolvida facilmente só conhecendo o conceito de razão. Então vamos lá. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura representa a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas. Olha só, cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. As claras não foram vendidas. Beleza? A razão, novamente aqui, ó, a razão, beleza? Que representa a quantidade de cadeiras reservadas no setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor E. Então, ele quer a divisão, a razão, divisão, que representa a quantidade de cadeiras reservadas no setor 3 em relação ao total. Então, observem que basta a gente contar aqui sem nenhum problema, tá? Então, vamos contar quantas cadeiras reservadas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, observem que a gente tem aqui um total de 17 cadeiras reservadas. Como eu quero a razão entre as reservadas e o total, basta a gente saber quantas cadeiras tem aqui ao todo agora. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contar agora aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então,
10 aqui na horizontal, 7 na vertical. Então, a gente tem um total aqui de 70 cadeiras. Portanto, a razão entre a quantidade de cadeiras reservadas e o total é de 17/70. Beleza? Vamos dar continuidade? Um outro conceito muito importante que é utilizado em razão e proporção é o conceito de escalas, tá? Vamos tentar entender o que são essas escalas. Podemos definir escala como a razão, ou seja, podemos definir escala como a divisão entre a medida linear do desenho e a medida linear correspondente na realidade. Ou seja, escala é a divisão entre o que está no desenho e o que corresponde na realidade. Para a gente entender melhor, eu busquei uma figurinha lá na internet e encontrei aqui o mapa do Brasil em diferentes escalas. Então tem mapa 1, escala 1, mapa 2, escala 2, mapa 3, escala 3, ou terceira escala, beleza? Vamos tentar entender o que é que a gente tem aqui na primeira escala. A primeira escala, a gente tem ali 1 dividido por 170 milhões, não é isso? Ó, 1 dividido por 170 milhões, que a gente pode representar assim, ou, como a gente viu lá no início, a gente pode representar em forma de fração, 1 sobre 170 milhões de unidades de medida. Então, vamos tentar entender a definição. Isso aqui, galera, é a razão entre o que está no desenho e o que se representa lá na realidade, beleza? Vamos fazer de conta que a unidade de medida aqui, seja o centímetro, beleza? O que é que significa isso? Significa dizer que 1 centímetro nesse mapa corresponde a 170 milhões de centímetros na realidade. Como assim, professor? Se a gente pegar aqui duas cidades, A e B, e a distância entre elas no mapa for de 1 centímetro, significa dizer que na realidade elas têm uma distância de 170 milhões de centímetros. Ok, galera? Vamos ao mapa 2. O que é que a gente tem no mapa 2? A gente tem no mapa 2, é isso? Ó. O que é que a gente vai ter ali no mapa 2? Que a razão é 1 para 120 milhões, beleza? 1 para 120 milhões, que a gente pode representar assim, ou a gente pode representar em forma de fração, beleza? Ó. Representando ele em forma de fração, ok? O que é que significa isso? Significa dizer que 1 centímetro nesse mapa corresponde a 120 milhões de centímetros aqui na realidade, beleza? Ou seja, se duas cidades C e D aqui estão a uma distância de 1 centímetro uma da outra no mapa, significa dizer que, na realidade, a distância entre elas é de 120 milhões de centímetros. Então, resumindo a história, o que é que as escalas querem dizer? Se eu pegar qualquer distância aqui, tá? Qualquer distância aqui e dividir pela sua distância real, ela tem que dar exatamente o valor que está na escala, beleza? Lembrando sempre que as unidades de medida devem ser as mesmas. Ou seja, se a escala aqui está em metros, então a distância aqui também tem que ser em metros, beleza? Se a escala aqui estiver em quilômetros, então a distância aqui também deve estar em quilômetros. Beleza, galera? Vamos ver como é que funciona isso. Uma questão do Enem de 2019. Em um trabalho escolar, um aluno fez uma planta do seu bairro utilizando a escala
1 para 500. A razão entre 1 e 500. Que pode ser representado naquele formato ou a gente pode representar ele em forma de fração, ou seja, 1 sobre 500. Beleza? Sendo que as quadras possuem as mesmas medidas conforme a figura. Então tá aqui, ó. Ok? O professor constatou que o aluno esqueceu de colocar a medida do comprimento da ponte na planta. Ou seja, ele esqueceu qual é o valor aqui desse comprimento. Mas foi informado que por ele que ela media 73 metros. Ok? O valor a ser colocado na planta em centímetros refere-se ao comprimento da ponte, referente ao comprimento da ponte deve ser em centímetros. Ora, se ele quer isso em centímetros, então nós devemos transformar esse rapaz para centímetros. Como a gente sabe que 1 metro tem 100 centímetros, então 73 metros tem 7.300 centímetros. Vamos lá. Se eu tenho minha escala, então, o que a gente deve fazer aqui? Bom, o que a gente deve fazer aqui, tá? É pegar esse valor desconhecido, beleza? Ó, esse valor da ponta desconhecido, que a gente chama de x, a gente deve pegar esse x e dividir ele pelo valor real, que é de quanto? 7.300 centímetros. E essa divisão tem que ser igual ao valor da minha escala, tá certo? Ou seja, 1 sobre 500. Ok, galera? Vamos lá. Isso se transformou em uma proporção, então o produto dos extremos, a multiplicação dos extremos, é igual à multiplicação dos meios. Então vamos lá. X vezes 500 é igual a 1 vezes 7.300, ok? X vezes 500 é igual a 7.300, que é o resultado dessa operação. Ok, galera? Como a intenção é saber o valor de x, então a gente pega o 500 e passa para o outro lado com a operação inversa que ele está fazendo no primeiro membro. Ou seja, se ele está multiplicando aqui, então ele tem que passar dividindo. Então, x vai ser igual a 7.300 dividido por 500. Beleza? Esses dois zeros a gente pode mandar embora. O que sobra para a gente é 73 dividido por 5. Certo? Só que 73 dividido por 5 é igual a 14,6 centímetros. Portanto, a resposta correta aqui é a letra C. Beleza, galera? Vamos a mais um exemplozinho. Enem 2015. Ó. Um pesquisador, ao explorar uma floresta, fotografou uma caneta de 16,8 centímetros de comprimento ao lado de uma pegada. O comprimento da caneta, Czinho, a largura Lzão e o comprimento Czão da pegada na fotografia estão indicados no esquema. Então, tá aqui, ó. Beleza? A largura e o comprimento reais da pegada em centímetros são respectivamente iguais a. Observem que isso também é uma questão de escala, tá? A gente tem como determinar essa escala aqui sem nenhum problema. E como é que a gente vai poder fazer isso? Vejam só. O que é a escala? A escala é a razão, a divisão entre o que está no desenho, beleza? E o que corresponde na realidade. Como a gente tem os valores para a caneta, então
a gente vai encontrar aqui essa razão como sendo o que está no desenho, 1,4, e o que corresponde na realidade, que é 16,8. Isso para a gente poder encontrar a escala, beleza? Poderia deixar nesse formato? Poderia, tá? Poderia, sem problema nenhum. Porém, para que fique no formato 1 para alguma coisa, a gente vai pegar e dividir esse rapaz por 1,4 e esse também por 1,4. O que é que a gente encontra? 1,4 dividido por 1,4, 1. 16,8 dividido por 1,4, 12. Ok? 12. Então, a minha escala é de 1 para quanto? Para 12. Como eu quero descobrir a largura e o comprimento real, os reais da pegada, a gente vai dividir esse valor, tá certo? Da largura pela largura real. Então, a largura no desenho é de 2,2 dividido pela largura real, que a gente não sabe quem é. Porém, essa divisão ela tem que ser igual a 1 sobre 12, beleza? Ora, formou uma proporção e a gente viu que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, L vezes 1, L, beleza? 2,2 vezes 12 dá aqui um total de 26,4, ok? Lógico, se fosse o Enem, a gente ia vir aqui, ó, marcava sem problema nenhum a letra D, tá? Até porque não tem nenhuma outra com largura igual a 26,4. Como a gente ainda está aprendendo a fazer, professor, como é que eu faço para descobrir esse comprimento da pegada? Mesmo formato. Se a gente pegar o valor da foto, valor na foto, 3,4, e dividir pelo comprimento real, isso tem que ser igual a 1 sobre 12, beleza? Então vamos lá. Fazendo aqui o produto do meio pelos extremos, a gente vai ter 1 vezes C, ok? 12 vezes 3,4 dá igual a 40,8 centímetros, ok? Comprovando aqui que a nossa resposta é, de fato, a letra D. Então, galera, essa foi nossa primeira aula sobre razão e proporção. Terão outras. Deixa lá o seu like, o seu joinha no nosso vídeo, deixa seu comentário, tá? E não se esqueçam de se inscrever nos nossos canais. Muito obrigado e até a próxima aula.